Hebreus capítulo 9, versículo 27. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: eu vou também. Eu ouvi algumas pessoas que não acharam, mas você que achou, queira se colocar em pé em reverência à palavra de Deus. Amém? Aleluia. Eu vou pedir que você levante sua Bíblia assim, ó, desse jeito aqui, e você vai dizer assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Ela vai falar comigo agora. Eu vou ouvir e guardar no meu coração, a fim de praticar tudo que nela está escrito. E assim farei prosperar todos os meus caminhos, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, diz assim, eu só vou ler o versículo 27. Após a leitura, os irmãos já podem se assentar. Amém? Está escrito assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Amém? Vou repetir. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Amém? Fala assim: o homem só morre uma vez nessa terra. Depois disso vem o juízo. Podeis assentar. Amém? Vamos orar. Curva sua fronte. Amém? Pai Santo, no nome de Jesus, quero pedir a orientação do Teu Espírito para anunciar o Teu povo a Tua palavra. Enquanto o Senhor estendes as Tuas mãos para operar sinais, maravilhas e prodígios que só Tu sabes e podes fazer. Senhor, nós estamos na dependência do Teu Espírito e queremos, ó Deus, glorificar o Teu nome, porque sabemos que essa noite Tu falarás conosco e o nosso coração será consolado pela consolação das Sagradas Escrituras, em nome de Jesus. Amém, queridos? Se eu tivesse que dar um tema, irmãos, a essa mensagem, esta noite, na realidade, eu nem saberia como chamar o título dessa mensagem, mas porque eu fui surpreendido com essa mensagem, o Senhor me dando ela. Eu tinha outra coisa para ser ministrada, e de repente lá no gabinete, Deus mudou e falou: você vai falar sobre isso. E é o que eu vou falar, mas se eu tivesse então que colocar um título nessa mensagem para os irmãos saber o que assunto nós iremos tratar, eu falaria do valor da vida perante a morte. Amém? O valor da vida diante da morte ou perante a morte. O fato é, irmãos, que nós, ou muitas pessoas, só conseguem dar valor à vida quando elas, infelizmente, defrontam ou se confrontam com uma situação de aparente morte ou de morte na realidade, na certa. E aí começa a atribuir um maior valor à vida. Ontem eu estava assistindo um programa da escola, da Escola do Amor, da Record, e vi o depoimento de uma moça que esteve entre a vida e a morte, e nessa experiência dela entre vida e morte, diz ela ter tido um encontro com Deus, e na realidade, diz ela, nós vamos só saber se é verdade ou não, os frutos que vão vir depois dessa suposta conversão, mas a gente julga aquilo que está saindo pela boca. Então ela diz ter tido uma experiência de vida, quando ela se confrontou com aquela experiência de morte, já desenganada pelos médicos. O fato é que nós não sabemos lidar muito bem com as perdas, sim ou não, gente?
E a morte, ela é algo desconhecido. E todos nós temos medo, ou uma cisma, ou um temor daquilo que nós não conhecemos. É verdade ou não? Você tem um certo temor daquilo que você desconhece. O fato é que para aqueles que estão esclarecidos na vivência com as Escrituras, aqueles que estão esclarecidos na comunhão com Deus, já têm uma intimidade com o Senhor, eu entendo que nós não temos medo da morte. Eu, pelo contrário, eu já começo a dizer igual o apóstolo Paulo: para mim, o viver é ganho, o morrer é lucro. Amém? Porque eu sei e tenho a convicção de que quando eu fechar os meus olhos nesta terra, eu abrirei os meus olhos e estarei vendo a glória do Senhor. Mas muitos não têm ainda essa convicção, e muitos, por não terem essa convicção e não terem sequer a convicção do que os seus entes queridos ou aqueles que você ama estarão, após a morte, na glória do Senhor, há às vezes um certo temor, há às vezes uma certa consternação em algumas famílias. E é um assunto muito importante esse que eu quero lidar com os irmãos, porque na minha concepção é inadmissível um cristão que conhece a palavra, um cristão dito como protestante, que crê somente em Jesus, que crê que Jesus é o Filho de Deus, ainda tenha na sua concepção religiosa ou na sua concepção teológica algumas crendices que o catolicismo, meio que espiritualizado pelo espiritismo, tem. E por isso que eu abri essa mensagem lendo esse capítulo de Hebreus 9, versículo 27, aonde o apóstolo está exortando ali a igreja que estava em Jerusalém, em Israel, dizendo: olha, ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso vindo o juízo. O que o apóstolo estava dizendo é que não há a mínima possibilidade de existir uma doutrina de que a pessoa ela morre e ela consiga ter acesso novamente ou voltar a viver nessa terra. Amém? Os mortos não voltam mais. Aqueles que fecharam os olhos aqui nessa terra, nós não temos mais acesso a eles, e nem muito menos eles acesso a nós. O que a Bíblia declara, o apóstolo está falando o homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo, e nós estamos aguardando esse juízo. Vivos e mortos vão ser julgados pelo Senhor no grande dia do Senhor. Amém? Mas é importante que nós entendamos, irmãos, porque existe muitas crendices no nosso meio. Uma certa ocasião, uma outra igreja que eu pastoreava, eu vi gente que já eram diáconos na igreja. O que a gente espera de um diácono é que teologicamente ele esteja bem alicerçado na palavra para saber dar uma orientação àqueles que venham até ele, pedindo uma orientação. E certa feita, uma irmã procurou um casal de diáconos. Aquela irmã era recém-convertida e falou da tristeza que ela sentia, da perda daquele ente querido. E de repente, então, aquele casal de diácono disse assim: mas sabe, você tem que ficar em paz, porque essa pessoa, ela está na glória,
e ela de lá olhando para você, de lá olhando para você, ela está olhando no sentido de cuidado por você. E teologicamente, biblicamente, não tem a mínima possibilidade disso. Eu ouvi aquilo e eu estava perto, para não constranger, parei passar toda aquela situação, chamei aquele casal de diácono à parte e falei assim: aonde que você tirou essa história? Que tipo de consolação é essa que você está querendo dar para a pessoa? É uma consolação totalmente antibíblica e espiritualista e espiritualizada. Até parece que você esteve em alguma reunião espírita. Por quê, pastor? Aí eu fui explicar doutrinariamente como que são essas coisas. Certa feita, também eu vi pessoas falando de fulano de tal que morreu, vinha e visitava ela na casa, ou tinha um contato com aquela pessoa que já havia falecido. E essas coisas começaram a me intrigar. E aí eu quero pontuar para vocês doutrinariamente, porque os crentes têm que estar bem preparados, irmãos. Há um espírito de engano no mundo. Onde eu estava falando para minha esposa, antes de ser convertido ao Senhor Jesus, com todo respeito, eu não estou aqui para desrespeitar as pessoas que são adeptos dessa religião, com todo o respeito que eu tenho às pessoas, mas não ao que é ensinado, eu devo falar. Eu fui do espiritismo, do baixo espiritismo, vamos dizer assim. Eu não sei se diz espiritismo alto, mas eu era dos mais baixos. Você entendeu? E lá a gente via algumas manifestações estranhas e algumas coisas esquisitas. E eu estava ali, na verdade, com sinceridade de coração, irmãos. Eu achava que eu estava servindo a Deus, como muitos estão ali achando e buscando a Deus. E eu tenho que reconhecer, Marcos, essa sinceridade no coração das pessoas. Porém, sinceridade não é sinônimo de verdade, gente. Amém? Eu posso ser muito sincero em algumas coisas, mas está no erro. E aí então, ontem eu falei para minha esposa, eu não acredito, porque ontem eu vi no final da noite, vendo um programa de televisão, eu vi um artista dizendo para o entrevistador o seguinte: por que o teu nome é Gessé? Aí ele respondeu: meu nome é Gessé porque os meus pais eram crentes. E quando nós éramos pequenos, todo mundo era crente. Então eles puseram o meu nome de Gessé e eu fiquei Gessé. Depois eu cresci, todo mundo saiu da igreja, foi tudo para macumba. Ele falou, virou tudo macumbeiro. Aí meu nome ficou Gessé. Aí eu fiquei pensando nessas coisas, né? Como uma pessoa que teve uma experiência, se é que teve essa experiência com a luz, com o verdadeiro espírito de luz, porque o único espírito de luz que existe é o Espírito Santo. Então uma pessoa que teve uma experiência com o espírito de luz, que é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus, como ela consegue então deixar as coisas de Deus e voltar para algo que é o engano? E aí eu falei para minha esposa, sabe, Débora, hoje, naquela época eu não tinha conhecimento, eu era ignorante. Mas hoje, com o conhecimento que eu tenho, em hipótese alguma, eu retornaria àquele lugar de onde eu saí. Em hipótese alguma, irmãos. Você entendeu? Porque não existe, irmãos, biblicamente, não existe reencarnação, biblicamente falando. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus?
Presta aqui, tá aí. Quem crê que essa aqui é a palavra de Deus? Você crê? Então, a palavra de Deus é que fala doutrinariamente que não existe a reencarnação. Reencarnação não é uma doutrina bíblica. Então, nós às vezes, todos nós passamos, lamentavelmente temos que passar por isso, pela experiência da perda de alguém. Quantos já perderam algum querido aqui? Todos, né? Não tem como. É o ciclo da vida. Só pode morrer quem está vivo. É, Claudinei? É. E nós temos que aperfeiçoar a nossa devoção cristã, o nosso caminhar cristão. Nós temos que ir amadurecendo dia a dia e sendo aperfeiçoados na fé, de modo que nós não vamos ter medo, aliás, quando passarmos pela experiência da morte. Amém? Eu tenho sim medo de como vai ser. Pelo amor de Deus, eu não queria de maneira nenhuma e não quero morrer baleado, não quero morrer em acidente de carro, não quero morrer em acidente de avião, não quero, mas Deus é que sabe. Mas se Deus pudesse me dar a glória e a honra de morrer em cima do púlpito, pregando a última mensagem, acabasse de pregar, sentasse naquela cadeira ali, e de repente só fazia assim, ó, e quando fizesse assim, não voltava mais, foi. Coisa linda, você morrer depois da sua última pregação, a igreja é abençoada e você é recolhido em glória, sem dor, né? A cara da Débora. Você não vai ficar viúva tão cedo, não. Mas o fato é, irmãos, que essa questão de como vai ser a hora da morte é que me incomoda um pouco, mas a morte em si não, porque eu tenho a certeza da salvação em Cristo Jesus. Então, se você tiver essa certeza da salvação em Cristo, você não vai ter medo da morte. A morte vai ser só uma passagem para você. Aliás, o crente ele passa da morte para a vida quando ele morre, porque a vida verdadeira começa para o crente depois que ele fecha os olhos nessa terra. Mas enfim, muitos não entendendo essas coisas, têm medo, e às vezes ficam até consternados, e às vezes ficam preocupados, e muitos crentes às vezes distorcem a palavra de Deus e não entendem a palavra de Deus. E quando ouvem certos comentários, que nem alguém que ouviu um comentário, que sonhou com alguém que já faleceu, né? E esse alguém então falou assim: olha, eu estou num lugar muito bom, eu estou passando por aqui, eu vou visitar a casa de fulano de tal, a casa de ciclano de tal, e não sei o que, mas depois eu vou retornar para o lugar que eu estou, e não me incomodem mais, porque eu estou bem onde eu estou. Aí a pessoa que ouviu esse relato chegou e contou para a outra pessoa, dizendo: eu tenho uma boa notícia para te dar. Fulano de tal sonhou com o falecido e disse que ele está bem e que ele vai visitar ciclano, fulano, e depois ele vai voltar para o lugar que é onde ele está, que é um lugar muito bom. E aí essa pessoa conhecedora da palavra falou assim: mas escuta, você não ouviu falar naquela passagem lá de Saul com a feiticeira de Endor, que não há a mínima possibilidade disso? Não, mas ali você viu que ali Samuel veio mesmo de verdade, então o morto pode voltar. A Bíblia, em nenhuma parte dela, irmãos, ela se contradiz. Pessoas não sabem interpretar às vezes as Escrituras na orientação do Espírito Santo, e aí, conforme o seu entendimento, dá a sua interpretação, e às vezes leva o engano às pessoas e leva as pessoas ao erro.
E meditando nisso, então, eu queria que você, primeiro, abrisse agora a sua Bíblia, porque eu estou defendendo aqui que não existe a possibilidade de os mortos se comunicarem com os vivos, sim ou não? Então, para dar base bíblica para você, eu quero que você vá agora para 1 Samuel 28. O microfone está dando um pouco de eco, preciso trocar? Não? Então, 1 Samuel 28, vocês estão sendo abençoados? 1 Samuel 28. Achou? Um texto muito polêmico. Um texto que muitos no Espiritismo defendem esse texto dizendo que os mortos se comunicam com os vivos, eles podem vir e que a reencarnação pode ser algo real, algo doutrinariamente correto. E não é. Vamos ver o cenário aqui, vamos entender as Escrituras interpretando a própria Escritura. Hebreus, o apóstolo diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Amém? Versículo 1. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse a Aquis a Davi: sabe, de certo, que comigo sairás ao arraial, tu e teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás tu o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. E já Samuel era o quê? Morto. Então Samuel, o juiz, o profeta Samuel, já era morto nessa ocasião. Então, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado lá em Ramá, ok? Que era da cidade, e Saul tinha desterrado, ou seja, tirado da terra, expulsado da terra, todos os adivinhos, ok? E os encantadores, os feiticeiros. Amém? Saul mandou tirar da terra. Não quis saber, não queria mais. Ok? E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul todo Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu. E estremeceu muito o seu coração e perguntou Saul ao Senhor. Porém, o Senhor não lhe respondeu. O Senhor não falou com Saul, nem por sonhos, nem por Urim. Urim eram as pedras no peitoral sacerdotal. Urim e Tumim. Eram duas pedras. Deus às vezes sinalizava o que queria falar com a pessoa por Urim e Tumim. E Deus não falou pelas pedras no peito sacerdotal, no efode sacerdotal que tinha as pedras. Ok? Lá, e aí eu volto e vou te chamar, vou cutucar você para te falar como que é lá. Até hoje, nenhum, e nem vai vir. E se vier, manda embora em nome de Jesus, porque não é a pessoa. Não é a pessoa. Agora, Samuel estava morto, havia uma consternação e uma guerra que iria se desbravar com os filisteus. Samuel era importante, aquilo que Samuel falava trazia peso, e tinha peso sobre Israel e sobre a liderança de Israel, sobre o rei de Israel, que no caso ainda estava sendo Saul, e era importante saber a palavra de Samuel. Só que Deus não falou com Saul, nem por Urim e nem por Tumim, não falou através dos profetas e não deu nenhum sonho a respeito de nada. Aí então, olha o que acontece. Olha o que acontece aqui. Então, versículo 7, disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito familiar. Quem tem essa versão escrito espírito familiar aí?
Alguém tem essa versão? A versão mais comum está espírito de feiticeira. Quem tem essa versão? Amém? E seja médium, né? Na minha está espírito de feiticeira. Algumas versões mais antigas traz que tenha o espírito familiar, ou seja, uma médium, para que eu vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele e com ele 2 homens. De noite vieram a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feitiçaria e me faças subir a quem eu te disser. Amém, gente? Então a mulher lhe disse: eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por quê? Pois me armas um laço à minha vida, para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? Disse ele: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher, quem viu? Quem viu? A mulher. Diz que ela viu quem? A Samuel. Mas vamos entender aqui. Gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, porém, que é o que você vê? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses, agora é interessante, deuses que sobem da terra. Alguma coisa que sobe da terra não pode ser muito bom, não. O nosso Deus, ele virá das nuvens. Amém? E ele veio dos céus. Amém? E lhe disse, Saul perguntou: como é a sua figura? Disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul, quem entendeu? Saul entendeu que era Samuel. Não está escrito aqui que era Samuel. Ele interpretou, ele deduziu ser Samuel. Inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Presta bem atenção. A mulher, ela achou ter visto Samuel. E aí ela é inquirida por Saul a dizer: me fale como que é a semelhança desse. Aí ela falou: eu vejo um ancião envolto em, como que é aí? Envolto em uma capa. Saul, a Bíblia diz aí, Saul entendeu ser a Samuel. Quem entendeu? Saul. Não é a Bíblia que está afirmando ser Samuel. O que apareceu ali foi um espírito familiar. Porque os feiticeiros, eles lidam com espíritos familiares. Vocês estão entendendo? Onde que fala sobre isso mais, pastor? Então vamos lá, vou te dar mais base bíblica sobre espíritos familiares que os feiticeiros consultam. Abra lá bem rapidinho, Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, bem rapidinho, vamos lá. Vocês estão sendo abençoados? Isaías capítulo 8, está escrito, acharam? Capítulo 8 de Isaías, versículo 19, diz assim: quando vos disserem,
consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chirreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? E ele diz: a favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? A Bíblia, ela condena, irmãos, se consultar os mortos a favor dos vivos. E ali fala daqueles que têm os espíritos familiares. O que é isso, pastor, espíritos familiares? Vocês vão entender mais daqui a pouco. Vamos ver mais um pouquinho de textos que condenam essa prática. Isaías capítulo 29, vocês estão em Isaías 29, versículo 4, diz assim: então serás abatida, falarás de debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra como a de um espírito familiar ou de um feiticeiro, e tua fala assobiará desde o pó. Ou seja, de quem essa palavra de um feiticeiro aí é igual a quem tem um espírito familiar. Ok? Irmãos, vá para Deuteronômios capítulo 18, a partir do versículo 9. Deus condena as abominações das nações. Deuteronômios capítulo 18, versículo 9. Diz assim: olha a ordenança do Senhor. Ele diz assim: olha, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, ok? Nem prognosticador, nem agoreiro, ou seja, feiticeiros, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito de adivinhante ou espírito familiar, nem mágicos, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor teu Deus, e teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás como teu Senhor, o seu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os feiticeiros e aqueles adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Quem que crê na palavra de Deus aí? Amém? Pastor, quem que são os espíritos familiares? Eu vou enfatizar aqui mais uma vez para você. Só existe um espírito de luz, que é Deus. Deus é luz, e não há nele treva alguma, diz a palavra. Então o Espírito Santo de Deus é um espírito de luz. Amém? Outros demais espíritos não são espíritos de pessoas que nós amamos, que morreram e que voltam. Amém? Porque aqueles que morreram, segundo está escrito no livro de Eclesiastes, estão num lugar de silêncio. Amém? Não podemos ter acesso a eles, e eles muito menos a nós. Pastor, então quem são esses espíritos? Esses espíritos são espíritos enganadores, espíritos demoníacos. São anjos caídos. Houve uma ocasião, a Bíblia fala sobre isso, Isaías e Ezequiel, em textos diferentes, em épocas diferentes, profetizaram, e as profecias deles diz respeito à queda de um anjo de luz. Quem já ouviu falar sobre isso? O anjo de luz, querubim, ungido de Deus, que teologicamente, por ele ser um anjo de luz, ele ficou conhecido com o nome de Lúcifer. Não tem nome Lúcifer na Bíblia.
Amém? Porque Lúcifer é um anjo de luz. Ok? Então, esse anjo de luz era um querubim ungido. E ele, por ter uma magnificência tremenda, alguns historiadores e alguns estudiosos da Bíblia chegam a afirmar que talvez ele fosse o quarto homem nos céus. Era Pai, Filho e Espírito Santo e ele. Deus não criou outro querubim ungido depois que Lúcifer caiu, ele foi o único. Ele era o aferidor da medida, aquele que aperfeiçoava os louvores que chegavam até Deus, passava por ele. Ele era o aferidor da medida. Ele andava entre as pedras afogueadas. A Bíblia diz: perfeito eras em todos os seus caminhos, até que encontrou-se no seu coração a iniquidade, e enchestes os céus com o seu comércio. O que ele começou a fazer? Ele falou, ele sentiu no seu coração o seguinte: eu vou colocar o meu trono na mais alta estrela do céu, na mais alto lugar, acima do trono de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo. Nesse momento a Bíblia diz que derribado fostes do céu, ó estrela da alva, que debilitava as nações, derribado fostes dos céus. Ou seja, ele foi expulso dos céus, Deus o expulsou dos céus. E a Bíblia diz que com a sua cauda ele arrebatou, ele arrancou a terça parte das estrelas dos céus, caíram com ele. Estrelas ali diz respeito a anjos. Então, a terça parte dos anjos se rebelaram com ele e caíram junto com ele no pecado dele, de Satanás. E esses anjos então, Lúcifer, ao invés de ser o anjo de luz, agora ele é o Satanás, o acusador dos irmãos, o destruidor, que veio para matar, roubar e destruir. Jesus falou sobre ele. Ele se transformou nesse ser. E aqueles que caíram com ele se transformaram em demônios, espíritos demoníacos. Amém? Agora presta atenção, a terça parte deles caíram. Sabe o que significa isso? É maior do que os grãos de areia da praia do mar, gente. Você consegue contar os grãos de areia da praia do mar? Alguém consegue? Então são milhares, milhões de milhares de demônios que estão na terra, atuando na terra. É possível numa cabeça de um alfinete, porque eles são espíritos, caber milhares de demônios ali. É possível multidões de demônios habitar numa pessoa, como aconteceu com o endemoniado gadareno. Já viram essa passagem do endemoniado gadareno? Quando Jesus fala assim: qual é o seu nome? Para aquele demônio que veio para cima de Jesus. E Jesus falou assim: qual é o teu nome? Ele diz: multidão, legião, ou seja, era muitos, habitando num homem só e deixando aquele homem num estado deplorável. Lembra isso da palavra? Então, irmãos, esses espíritos que caíram, às vezes eles seguem famílias por gerações e gerações, sabia? Eles acompanham famílias inteiras por gerações e gerações. Gerações e gerações eles vão acompanhando de família. Aí o que acontece? Você perde um ente querido. Você não é crente, você não tem conhecimento dessas coisas, ainda até que tenha, mas você perde um ente querido. Esse ente querido não é cristão, não era crente. Você sente a dor, tudo, né? As pessoas que não são crentes querem buscar consolação. E o modo do espiritismo é o modo mais fácil de dar consolação, a verdade é essa. Não é? Eu vou te levar a você falar com aquela pessoa que já foi. Aí, o que acontece? A pessoa vai para uma consulta dessa, espiritual. Aí chega lá: eu quero falar com meu tio que morreu. Era muito querido, eu quero saber como ele está. Aí sabe o que acontece? Aquele espírito que seguiu a geração inteira daquela família, é um espírito familiar, ok? Seguiu a família toda. E conhece quem era o tio daquela pessoa que foi buscar a consulta. Aquele espírito encosta
no médium. Aquele espírito maligno encosta no médium. Aí aquele espírito maligno começa então a conversar com a pessoa como se fosse o tio daquela pessoa. E como ele conhece tudo da pessoa, porque ele acompanhou a vida da pessoa durante anos, ele começa a falar de coisas, aquele espírito maligno, da intimidade daquela pessoa, que só aquela pessoa que foi consultar sabia. Ah, é o meu tio mesmo, só ele sabia disso. É o meu tio mesmo, só ele sabia disso. Mas é o espírito de engano que está ali. O espírito maligno que encostou, que acompanhou a geração inteirinha. Então aquele espírito começa a falar de coisas da intimidade da família. E pasmem, às vezes o camarada que se diz o feiticeiro, o médium, ele fala até com a voz igualzinho, o mesmo timbre de voz e tom da pessoa, que a pessoa fala, é a voz do meu tio, porque eles imitam até a voz. Eles acompanharam. E aí a pessoa fala, meu Deus, ele está bem, agora eu tenho a certeza que ele está bem. Sabe por que o Espiritismo atua dessa forma e os demônios atuam dessa forma? Porque eles têm, com esses sinais, eles têm mais facilidade de convencer as pessoas. Porque que ele consegue? Ele consola a pessoa e a pessoa fala, essa é a religião certa, eu vou começar a vir aqui. Porque aqui me deu a resposta que outros lugares não me deu. Mas não é a resposta, é um espírito do engano, é a mentira, para enlaçar as pessoas. Espírito familiares, que cercam gerações e gerações da nossa família. E se nós, por que Deus proibiu? Olha, vocês não vão consultar espíritos familiares, nem vão consultar os mortos em favor dos vivos, porque isso é abominação ao Senhor. Por que Deus proibiu? Porque Deus sabia que eles estariam abrindo porta para demônios se eles fizessem isso. Porque aquele que morreu não volta mais. Amém? Não volta mais. Vocês estão entendendo essa palavra? Sim ou não? Aí, vocês ainda me amam, né? Aí eu vou encerrar essa palavra falando para vocês de um outro texto, bem rapidinho. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Vocês ainda me amam? Lucas 16, versículo 19. Diz assim. Todos vocês acharam? Diz assim: ora, havia um rico, e vestia-se de púrpuras e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as feridas, as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Fala, seio de Abraão. Assim, seio de Abraão é lugar de glória. Agora veja só, aqui fala da parábola do rico e do Lázaro. Eu quero afirmar para você que isso aqui não é uma parábola, é um fato real. Sabe por quê? Porque Deus fala o nome de Abraão aqui, e ele fala o nome do mendigo Lázaro. Ele só não falou o nome do rico para a família não ser envergonhado, sabia? Porque parábola nenhuma, em todas as parábolas de Jesus, ele nunca usou nome próprio de ninguém. Você entendeu? Aqui ele usa nomes de pessoas, ele fala de um fato real, Jesus. Ok? Está como parábola aí, mas não é uma parábola, é um fato. Jesus viu isso, ensinou sobre isso, ele viu isso. E ele diz assim então que esse mendigo então foi para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi o que? Sepultado. Ok?
A palavra sepultura é Hades. Amém? Sepultura é Hades. Foi sepultado. E no Hades, então o rico estava lá no Hades. No Hades, ergueu os olhos estando em tormentos. Fala, Hades é lugar de tormento. Mas deixa eu explicar para você. O Hades ainda não é o inferno, viu? Amém? Nesse lugar aqui, Satanás ainda não está aqui não. O fogo que arde aí e o bicho que não morre, que Jesus falou, é o fogo da consciência. E o bicho da consciência, que a pessoa que está ali em tormenta, você vai ver pelo texto, ela sabe que ela não tem mais salvação naquele lugar. Vamos acompanhar o texto? O fogo ali é o fogo da consciência, que vai atormentar ele eternamente ali, porque ele sabe que ele não tem mais salvação. O que acontece aqui então? Olha só. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro estava no seu seio. Amém, gente? E Lázaro estava no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai. Ele reconheceu Abraão, olha só. Então ele tinha consciência, sim? Agora o duro é isso, né? A pessoa vai para o Hades ou vai para o inferno consciente, né? O duro é isso, tem consciência das coisas, gente. Aí então, ele disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro. Reconheceu Lázaro. Amém? Ele reconheceu Abraão e reconheceu Lázaro. Mande que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, que estou atormentado nesta chama. A chama ali não é fogo, a chama que vocês conhecem de fogo que queima, não. É a chama da consciência queimando, dizendo: você teve chance, você está num lugar que você está perdido, cara. Amém? E o bicho que não morre é esse. Satanás não está aqui ainda, sabia? Satanás ainda ele não está no inferno, gente. O último lugar que ele vai é para lá mesmo. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Eles vão para lá tudo ainda. E todos aqueles que não aceitaram tão grande salvação vão para lá tudo. Amém? Mas ainda não estão lá. Mas existe esse lugar, sepultura, Hades. Ok? Então, o que acontece? Disse, porém, Abraão: filho, lembre-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora ele está consolado, e tu estás atormentado. E além disso, olha só o que ele fala: e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. Então fala assim, tem um grande abismo entre o seio de Abraão e o Hades. São lugares totalmente distintos, hein, gente? E aí ele disse, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E aí ele diz, e disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa do meu pai. Ele se preocupou com quem? Com a família. Gente, ele estava num lugar de tormento já, vendo a situação, ele se preocupa então com aqueles da família dele. Ele se preocupa com a casa dele. Então ele diz: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. Vocês entenderam, gente? Nós temos a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus.
O que Abraão está dizendo? Olha, se eles não querem vir para esse lugar que você está, eles têm que ouvir Moisés e os profetas, que ouvindo Moisés e os profetas, eles vão ser salvos desse lugar. E aí, disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Você acha que é assim, gente? Porém, Abraão lhe disse: Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum morto ressuscite. Caiu a ficha aí? Entenderam? Quem entendeu essa palavra, gente? Vocês entenderam mesmo? Se nós não ouvirmos a palavra de Deus e dermos crédito à palavra de Deus, hoje nós não temos Moisés e os profetas, mas temos Jesus e o Novo Testamento, que é a regra de fé e prática para nós. Ainda que um morto ressuscite, para falar para a nossa família: ó, siga direitinho a igreja e a Jesus, porque senão você vai para o inferno. Se eles não crerem na palavra e em Jesus, nem ressuscitando um morto eles não crerão. É isso que Abraão estava dizendo. Então, irmãos, presta bem atenção, irmãos. Os mortos, eles estão num lugar preparados por Deus, aonde nós não temos acesso, nem no seio de Abraão e nem no Hades. Amém? Nós não temos acesso, nem eles conosco aqui. Toda essa patifaria, que não tem outro nome, toda essa palhaçada, essa patifaria, que às vezes as pessoas, na sua boa intenção, na sua honestidade, na sua sinceridade, pastora Rosana, acreditam, são espíritos enganadores, gente. São espíritos enganadores. Ah, mas eu vou lá, sabe o que acontece? O camarada, ele senta lá, fecha o olho e escreve tudo, coisas da minha intimidade. É o meu filho falando comigo. É nada, é um espírito maligno que conhecia. Nós não temos que ir atrás dessas coisas. Amém, amém, amém. Só que ele precisa ainda alcançar essa sabedoria para entender isso. Eu estou explicando isso para vocês que estão aqui, né? E já creio que estão alcançando a sabedoria de Deus, gente. Amém. Eu não concordo. Tá bom, irmão Luci. Amém. Então, meus irmãos, eu não quero ouvir da boca de nenhum de vocês que congregam aqui comigo palavras como: fulano morreu, está orando, olhando por você lá. Não está olhando nada por mim. Quem olha por mim é Jesus Cristo, fiel intercessor. Amém? Não, mas a Virgem também, Maria, olha por mim. Não, a Virgem Maria foi virgem, foi uma santa de Deus. Lembra que eu expliquei sobre ela aqui? Lembra disso? Eu falei, vocês têm a fita aí gravado. Nós temos que honrar a Maria. Amém? Eu amo a Maria e não gosto que fale mal de Maria, não. Mas eu não sou mariólatra. Ela não intercede por mim, não. Ela está salva, está na glória. Como nós, quando morremos, salvos em Cristo, estamos na glória. Mas quem intercede por mim, a Bíblia diz, é o fiel intercessor, Jesus Cristo, homem. Ele intercede por você na sua fraqueza. Ele intercede por nós diante do Pai. E quando estamos fracos aqui na terra, o Espírito Santo intercede por intermédio de nós, com gemidos inexprimíveis, ou seja, que não pode se explicar. Enquanto Deus Filho intercede por nós, nós temos um Deus nos céus intercedendo por nós,
tem um Deus aqui na terra, em espírito, que é o Espírito Santo, que intercede por intermédio de nós, com gemidos inexprimíveis. Então nós não precisamos de outro intercessor. Nós não precisamos de que alguém venha, um morto que se diz que esteve por aqui, volte e faça alguma coisa. Eu sei que é duro lidar com as perdas, mas eu tenho uma palavra boa para encerrar esse discurso e devolver a palavra para o Sérgio. Eu tenho a convicção de algo, e você tem que ter essa convicção. O apóstolo Paulo, ao escrever para a igreja de Tessalônica, se eu não me engano, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, se não é 1 é 2, mas acho que é 1 Tessalonicenses 4, ele fala aos irmãos assim: irmãos, eu gostaria que vocês não fossem ignorantes a respeito daqueles que dormem, ou seja, daqueles que morreram mesmo. Eu não quero que vocês sejam ignorantes, ou seja, sem conhecimento a respeito daqueles que dormem, aqueles que morreram. Então ele fala assim: olha, aqueles que morreram em Cristo, de maneira nenhuma nós que estamos vivos antecederemos aqueles que dormem. Ou seja, nós estamos vivos, não encontraremos Jesus na frente deles. Vocês estão entendendo isso? De maneira nenhuma nós antecederemos eles. Nós não vamos encontrar Jesus primeiro do que eles, não. Amém? Aí o apóstolo Paulo diz: mas ao som da trombeta do arcanjo, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. Aleluia. Se morrermos em Cristo, nós temos a esperança da ressurreição nele. Ressuscitaremos em Cristo. Aqueles que estiverem mortos ressuscitarão em Cristo. Nós que estivermos vivos seremos transformados. Os mortos ressuscitam quando ouvir o som da trombeta, o alarido do arcanjo. Jesus vai estar nas nuvens. Ele não porá os pés nessa terra, nessa sua vinda, essa parousia. Ele estará em cima, nas nuvens, como nas nuvens os apóstolos viram ele subir. Ele estará nas nuvens. E aí os mortos em Cristo ressuscitarão. Nós que estivermos vivos seremos transformados. Eles com o corpo glorificado, eles vão ressurgir com o corpo glorificado. Nós que estivermos vivos seremos transformados com o mesmo corpo glorificado, semelhante ao de Jesus. Amém? E aí ó, juntos, subiremos a encontrar o Senhor Jesus nos ares. E estaremos, o apóstolo diz, para sempre com o Senhor. Aleluia. Dê uma linda salva de palmas para Ele, que Ele merece, amém? Juntos. Aí, sabe, eu vou falar uma coisa para mim que me consolou meu coração. Teve algumas pessoas muito importantes na minha vida que eu perdi, né? Minha avó, para mim era como fosse minha mãe. Me criou, morreu crente, graças a Deus. Mas eu senti muito a dor da perda dela. Até hoje eu sinto saudade. Para te falar a verdade, de vez em quando, até hoje eu sonho com ela, como se ela estivesse viva. Mas no sonho, eu sei que ela está morta, mas no sonho ela está viva. Estranho, né? Mas eu acordo e falo: mas como ela está morta? Mas eu vejo ela viva. Ela está viva mesmo. Ela está viva na glória. Não pode interceder por mim, não pode ter acesso a mim, nem eu a ela, mas ela está lá. Morreu crente. Agora, eu sou responsável porque eu vou falar agora. Foi uma revelação que Deus me deu, dentro desse texto de Tessalonicenses. Sabe por que Deus vai permitir os mortos ressuscitar primeiro? E nós não antecederemos ele? Porque a gente podia ele voltar, a trombeta tocar e nós subirmos, né? Nem vermos morto nenhum, né? Agora ele diz que nós não antecederemos aqueles que dormem. Aqueles que dormem ressuscitarão primeiro. E nós, se estivermos vivos, seremos transformados. Juntos, subiremos. Sabe por quê? É a oportunidade, Sérgio. Fica de pé. É aquela mãe que perdeu o filho, aquele neto que perdeu o avô,
aquele sobrinho que perdeu o tio. Nesse momento da ressurreição, nesse ato da ressurreição, de corpo glorificado, e a nossa transformação vai ser o tempo que nós vamos poder nos ver ainda e ter essa consciência de que você foi meu sobrinho, ou você foi meu filho, você foi isso e aquilo, poder abraçá-lo, poder abraçar aquele ente querido, e depois transformados, subiremos juntos a encontrar o Senhor Jesus nos ares. Lá não terá lembrança de dores, lá não terá lembrança de passado de dores, lá será só alegria, lá só terá luz e esperança, lá não terá tristeza, lá você não terá tristeza mais. E aquela pessoa foi para o inferno? Não, você não vai lembrar nada disso. A oportunidade vai ser ali, na ressurreição e na glorificação, quando subir. Depois que subiu lá, seremos todos irmãos. Débora não vai ser minha esposa mais, viu, Rafael? A Tati, aproveita agora que ela é tua esposa, ela é tua irmã. Lá seremos todos irmãos. Amém. É a oportunidade que Deus vai dar para a gente subir juntos. Amém. O que passar disso, irmãos, o apóstolo Paulo falou assim: que seja anátema, maldição. Amém. Esse é o evangelho verdadeiro. É isso que o evangelho ensina. Como eu desejo. Tem 3 abraços que eu quero dar muito apertado. 3. Você também deve pensar nos seus. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: olha, consolem uns aos outros com essa palavra. Sabe, quando alguém perde um ente querido, console com palavra de Deus. Não console com espiritismo disfarçado no cristianismo, não. Console com palavra de Deus. É essa a esperança que nós temos em Cristo. Se Ele morreu em Cristo, Ele ressuscitará em Cristo, e juntos subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Amém. Eu tenho 3 abraços que eu quero dar. Não sei você. Você também tem 3, né? Eu quero 3. Tem outras pessoas queridas, mas esses, se Deus me permitir, eu quero dar um abraço. É na minha vovó e no meu tio Wilson. E depois no saudoso pastor Thomas, que me treinou para o ministério. E falar para ele assim: muito obrigado, porque você plantou uma semente de Deus no meu coração. E depois subir junto e encontrar nos ares, hein, Claudinei? Amém? E lá nós vamos ser tudo irmão. Vai ser uma bênção. Eu quero ter uma mansão bem do lado da Cadajô. Se lá tiver aquele chá gostoso que você faz aqui, só aquilo será um céu para mim. Vocês ainda me amam, queridos? Amém? Vocês ainda me amam? Consolem uns aos outros, disse o apóstolo Paulo, com essas palavras. Amém? Nós vamos morar na glória, irmãos. Amém? Vamos colocar em pé. Já vou passar para o Sérgio fazer o culto das ofertas, dar os avisos, e depois a gente já dá a bênção apostólica. Vocês foram abençoados? Amém? A palavra de Deus é maravilhosa, sim ou não, gente? É, minha irmã? É maravilhosa. A glória de Deus é tremenda, Vitória. Quando eu falo das coisas do céu, eu tenho vontade de ir para lá rapidinho. Marcos, é tremendo isso. Eu tive um sonho uma vez, eu creio, mas eu tive um sonho uma vez. Eu tive um sonho uma vez que era uma ponte. Já contei isso para vocês? Foi muito forte essa experiência. Eu tive um sonho uma vez que era uma ponte. E debaixo dessa ponte tinha um lago cristalino muito lindo, muito lindo. E do lado da ponte, do lado de cá, era onde que eu estava. E o lugar não era tão bonito assim. Mas a água que passava por debaixo da ponte era linda. E a ponte era maravilhosa. E quando se atravessava a ponte, o lugar que eu via do outro lado era tremendamente lindo no sonho. E eu via... Mortos não voltam, amém? Mas Deus queria me dar uma experiência com a glória dele. Mortos não voltam, mas Ele fez aquilo para mim
entender o que ele estava querendo me mostrar no sonho. E aí do outro lado da ponte, eu vi alguns amados, que já partiram para a glória. E eles me chamavam: vem, atravessa a ponte. Vem, atravessa a ponte. E eu comecei a caminhar, Ruth, para atravessar a ponte. Eu estava já no meio dela. E eu via que alguns queridos vinham para me receber, para me trazer para o outro lado da ponte. Aqueles queridos. Aí, eu estava querendo ir embora mesmo. Eu vou. Meu coração ardia de felicidade. Eu sabia que lá do outro lado da ponte eu ia ver a glória de Deus, gente. Eu ia ver Abraão, eu ia ver Isaac, ia ver Jacó. Eu ia ver Jesus Cristo. Eu tinha a convicção que eu ia ver. E eu estava indo. De repente alguém me segurou no braço e falou assim: Vitor, ainda não é tempo, volte. E quando essa pessoa segurou no meu braço, que eu não sei quem é, e pegou no meu braço e falou: ainda não é tempo, volte, e me puxou, eu senti, irmãos, como que se houvesse uma explosão, houve tipo de uma explosão, um estrondo, e eu vi como que o meu espírito sendo jogado de volta dentro do meu corpo. Pá! Aí eu acordei assustado. Eu estava indo de verdade. Aí a voz disse: não era o tempo, volte. Ele só quis me dar uma experiência. O outro lado é real e é prazeroso. O outro lado existe e é glorioso. E nós iremos nos encontrar lá um dia com Jesus. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Console aqueles que perderam alguém com essa palavra, irmãos. E se você porventura perdeu alguém, se console nessa consolação do Espírito. Não cabe a mim ou a você julgar quem foi para o céu ou foi para o inferno, amém? Eu não admito nenhum de vocês, ainda que você vê que o ser humano que morreu não valia nada, mas não está em ti falar foi para o inferno. Não, você não sabe. Você não julga ninguém. Você orienta pela palavra. Depois que fechou os olhos, a salvação a Deus pertence. Você não sabe na última hora se ele clamou o nome do Senhor. Está escrito que todos aqueles que clamarem o nome do Senhor na última hora serão salvos. Você não sabe. Você não sabe. Então não cabe a nós dizer: tá lá no inferno já, tá lá no ar, não sei o que lá. Capaz de, se a gente continuar assim, nós às vezes acordar lá, né? Amarrado, né? Amarrado, né? Misericórdia, né? Mas temos que tomar cuidado. Amém? Com o que nós falamos. Vocês foram abençoados essa noite com essa palavra, irmãos? Oh, aleluia. Eu quero morar no céu. Você quer também? Amém? Orar, agradecendo a Deus. Eu pedi que o Paulinho vá lá no teclado. Já vou passar para o Sérgio. Ele vai fazer o culto das ofertas, dar o recado, os avisos que tem aí. E a gente já vai dar a bênção apostólica. Amém? Oh, Pai, eu quero orar por aqueles que não têm certeza da sua salvação em Cristo Jesus, irmãos. Sabe por quê? Aqueles que não têm a certeza da salvação têm medo da morte. Se você tem medo da morte é porque você não tem a convicção de que você é um salvo ou uma salva em Cristo Jesus. Eu vou pedir que todos fechem os olhos. E só aqueles que não têm certeza da salvação vêm aqui à frente. Todos de olhos fechados. Só eu vou estar de olho aberto aqui, porque eu não quero constranger ninguém. Todos que não têm certeza da sua salvação em Cristo Jesus e por isso têm medo da morte, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Xarabalabachore cantarabachai, Ricalabalabasore cantarabachai, Ripopocochoroba namasui. Graças a Deus, todos aqui têm certeza da sua salvação em Cristo, amém? Todos aqui têm a certeza da sua salvação em Cristo, aleluia por isso, glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Então eu tenho a convicção de que se o Senhor voltar essa noite, Pai, nós subiremos, nós não ficaremos, Pai. Pai Santo, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor efetuou uma grande obra de salvação.
meu Deus, e nós não precisamos consultar os mortos em favor dos vivos, Pai, porque a Tua palavra nos dá toda a diretriz, a Tua palavra nos esclarece todas as coisas. Nós entendemos essa noite, Pai, é duro a separação, é duro lidar com as perdas, mas nós temos a convicção, Pai, de que no lugar, Senhor, no paraíso, meu Deus, no paraíso, quando o Senhor falou aquele ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse paraíso é o seio de Abraão, é o lugar onde Lázaro está. Pai, o Senhor disse àquele ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pai, eu creio que nesse lugar no paraíso, Pai, nós nos alegraremos, Pai, nós rejubilaremos, Pai, o céu é ativo, Pai, eu tenho certeza. Muitos falam que nós estamos dormindo lá, o descanso dos justos, mas eu creio que esse descanso dos justos é aqui na terra, mas aqueles que estão já na glória, Pai, é um lugar ativo, é um lugar, meu Deus, ativo. O céu é maravilhoso, Pai. O apóstolo Paulo, ao ser arrebatado aos terceiros céus, ele disse que viu coisas inefáveis, coisas sublimes, coisas gloriosas, que ao homem não é lícito saber. Pai, é essa esperança que nós temos, a esperança da glória, a esperança, meu Deus, que no momento em que nós fecharmos os nossos olhos aqui na terra, nós abriremos, Senhor, na Tua glória. Senhor bendito e amado, abençoa a vida desse meu irmão e dessa minha irmã. Pai, consola o coração daqueles que tiveram perdas recentes no nosso meio, tiveram perdas inestimáveis, Pai, meu Deus, que não pode ser mensurada nesses últimos tempos, Pai. Senhor, isso trouxe tristeza. Senhor, o coração fica apertado pela saudade, meu Deus, mas que haja consolação do Espírito Santo, que haja consolação do Espírito pelo vínculo da paz, que haja, Senhor, uma liberação de glória, uma liberação de graça, de virtude, Pai, sobre a vida desses corações, Pai, porque a dor de uma perda, Pai, é uma ferida aberta, Pai, que só o bálsamo de Gileade é o Senhor que abre essa ferida, porque só o Senhor tem poder da morte e da vida. É o Senhor que abre essa ferida, mas o Senhor a cicatriza. Senhor, diz que o Senhor tem o bálsamo de Gileade, o Senhor é o médico de Gileade que cura a ferida do seu povo. Pai, consola essa mãe, Pai, consola essa esposa, Pai, consola esse marido, Pai, consola esse filho, meu Deus, consola-nos, Senhor, com a consolação do Espírito Santo, aquele que nos guia a toda a verdade, aquele que nos guia em todo o caminho de paz e de luz. Bendito seja o Teu santo nome. Adoramos a Ti na beleza da Tua santidade, no esplendor da Tua formosura, e declaramos de eternidade a eternidade: Tu és Deus, aleluia, Tu és Deus. Bendito seja o Teu nome para sempre. Quem crê, diga amém. Diga graças a Deus. Eu quero chamar o Sérgio aqui, vocês se assentem, não vão embora ainda. Ele vai fazer o culto das ofertas e logo em seguida dar os avisos, e eu em seguida libero vocês com a bênção.